Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Hoje nós vamos começar a trabalhar com modernismo na primeira fase. Olha só, modernismo primeira fase é de 1922 a 1930. Então hoje a aula está somente para 1922 a 30, ok? Porque é a primeira fase. Aí veja só, o que acontece? Vamos lá. Para você poder entender o modernismo, você tem que lembrar das vanguardas, lembra? Porque tudo tem um certo resquício, vem aqui, tem sempre um pouquinho, tá? Embora, como eu tenha colocado, na Semana de Arte Moderna tem aquele rompimento, certo? Com o passado, porque é agora, é o momento da criação do novo. Então, veja só, você deve lembrar que sempre temos ligações com as vanguardas europeias, correto? Isso não se pode ser esquecido. Aí, veja só, quando você pensa na primeira fase, você vai lembrar de também chamada de destruição ou experimento, certo? Porque você tem as inovações. Agora vamos começar com as inovações. Para quem lembra da aula da Semana de Arte Moderna, verá que ela começa e ela está bastante presente aqui, a primeira fase do modernismo. Contexto histórico, a crise econômica, é o momento em que o Brasil está passando por algumas crises. Tem a revolta tenentista, olha a matéria que nós temos que estar sempre ligado com a matéria de história. Lembra que eu falei? História e literatura estão sempre ligadas, correto? A fundação do Partido Comunista, olha só o que vem acontecer nessa época, né? São Paulo como centro econômico e cultural. A Semana de Arte Moderna é em São Paulo, né? E a Semana de Arte Moderna também, propriamente dita, sabendo-se que não foi uma semana, mas aconteceu tudo em 3 noites, certo? Se não me engano, foi 12, 15, 17. Certo, gente? Entendido? Olha, eu esqueci no outro quadro de sair da frente. Então, tô saindo da frente um instantinho para vocês poderem printar aí o que for necessário, ok? Então, veja, eu falei da semana, foram só 3 encontros em 3 noites, em 3 dias, ok? Porém, resolveram colocar como nome de Semana de Arte Moderna, que influencia diretamente aqui. Características, olha só, experimentalismo, eu coloquei isso falando também lá na Semana de Arte Moderna, porque está se experimentando bastante, correto? Porque a inovação não tem cópias, tem inovações agora a serem criadas. Não se esqueça que eu tenho aqui o rompimento do acadêmico, aquilo que nós tínhamos visto lá atrás, das regras, principalmente a parnasiana, muito quebrada, certo? O dadaísmo, por exemplo, que também tem aquele momento daquela quebra, né, da destruição de tudo que tinha para trás. Pois é, o futurismo com aquela ideia da velocidade, lembra? Cubismo, com a ideia de que é mesmo? Quem eu lembro sempre, hein? Pablo Picasso, né? Eu tenho a geometria presente, correto? Então, veja, tem a pesquisa estética, como eu coloquei para vocês, não é colocado assim, pá, de qualquer jeito, mas é criado. Por exemplo, aqui, faça de conta que você está em um restaurante e nesse restaurante você, do nada, resolveu criar, apareceu algo que deu um estalo e você começou a escrever, pegou sua caneta, se você tiver, ou pediu emprestado a alguém, né, que esteja contigo, ou até mesmo para o garçom de atual, tá? Que também é chamado de contemporâneo, porque o modernismo, ele tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, que também é chamado de contemporânea, né? Que é atualidade também, os nossos dias atuais, né? Então, veja só, deu vontade de você escrever. Sabe que eu já fiz isso na infância? E peguei uma caneta e comecei a escrever no guardanapo, ou naquele papel que fica em cima da mesa, certo? Então, veja, é um momento de criação. Então, isso é válido,
Isso era a poesia, a iniciação do experimentalismo. Nesse momento você está criando o quê? Você está criando seu texto, está quebrando as regras, você escreve como bem entende. Você é um hábito que eu tenho de falar, né? Mas é para jogar lá para a terceira pessoa. É porque falar com câmera é estranho, então eu prefiro falar como se estivesse conversando com você, porque você pode escrever, certo? Como eu disse, eu também já escrevi, né? Então, rompimento acadêmico, rompimento com as estruturas do passado, falei do parnasianismo, né? Busca do original, do polêmico. O que é mais original do que, de repente, você está em um determinado lugar? Eu fiz isso, eu guardei. A propósito, eu acho até que eu tenho, que já fizeram para mim, lá no passado eu tenho guardado. Acho, né? Então, veja, pelo menos eu tinha, né? Então, veja, era um recadinho que está escrito num guardanapo? Pois é. Então, escreve-se no guardanapo e dá de presente, por exemplo, alguém? Aí guarda-se. Nossa, romantismo aí presente também, né? Mas é uma criação também. Por quê? Escreverá ou escrever-se-á da maneira mais simples e de acordo com aquilo que vem à mente e lançado no papel, sem a necessidade de ficar preso às regras, né? Regra que eu digo, as rimas, as estruturas, certo? Então tem a busca pelo original, pelo polêmico, busca de uma língua brasileira, a língua portuguesa brasileira. Por quê? São palavras nossas, palavras que são aqui nossas do Brasil, não são palavras que são originárias de outro, mas criações de palavras nossas. É o neologismo chegando aqui também, né? Neologismo é a criação de novas palavras, certo? É como se fosse o vocabulário, foi um vocabulário mais voltado para o Brasil, correto? Nacionalismo crítico e ufanista, eu falei disso também na Semana de Arte Moderna, porque eles se reuniram para... Eles, sim, a galera da cultura, os pintores, os escritores, a música, a galera da música. Eu citei até Vila Lobos na Semana de Arte Moderna. Então, tem Vila Lobos, eu falei da Anitta, eu falei de Monteiro Lobato, eu falei de Mário Oswaldo de Andrade, que não é a mesma pessoa, não são irmãos, não são primos, não tem parentesco algum, embora todo mundo pense, né? Mas não tem, tá? Então, veja, aqui eu falei do crítico, porque aqui se fala do Brasil como ele é. Eu coloquei isto também. Até chamei a atenção ao romantismo. Eu sempre faço essa ponte com o romantismo, porque no romantismo você tem a primeira fase, né? Primeira geração do romantismo, onde você tem o ufanismo, e no ufanismo o índio é o nosso herói. E lá na Europa o cavaleiro é o herói, correto? E não apresenta-se problemas, somente o que é belo. Pois bem, aqui não, aqui apresenta-se o Brasil como ele é, com os seus problemas e com as suas belezas, suas virtudes, a virtude do povo, a virtude do trabalho, se é trabalhador, se é preguiçoso, o que seja, será apresentado, não será guardado, escondido, omitido, certo? Paródia, humor tem também, tem bastante texto com bastante humor, né? Cotidiano está sempre presente. Principalmente o cotidiano mais urbano, tá? Por quê? Não que o rural tenha acabado, mas veja, se a Semana de Arte Moderna acontece no centro de São Paulo, São Paulo é burguesia. Lembra que falei sobre a burguesia, que o pessoal teve primeira desconstrução, gostaram lá daquilo que a burguesia apresentou e depois a galera ficou contra a burguesia? Isso tudo na Semana de Arte Moderna. Não viu? Dá uma olhada lá na Semana de Arte Moderna para relembrar, né? Então, veja só. Olha aqui o espaço urbano. Então, veja, isso é contado. Não é uma historinha contada, mas sim o cotidiano urbano, como é contado dentro dos poemas também, ok? A liberdade formal é a linguagem que está próxima do
coloquial é a linguagem que estão buscando uma linguagem com a língua brasileira, cheia de neologismos, palavras nossas, brasileiras, certo? É uma linguagem onde a pontuação pode não existir. Como eu chamo a atenção. Por que chamo a atenção sempre? Como chamo e estou chamando das vanguardas. Porque, se vocês lembrarem, na aula que eu dei lá atrás, falando do futurismo, foi futurismo. Eu falei da velocidade, da agitação das máquinas. Então, lá nas vanguardas, lá na época do futurismo, o que havia de necessário cortar o quê? Pontuação, porque se você tira a pontuação, você tem o texto mais rápido, e quanto mais rápido, melhor, e fica mais inovador, e você não fica naquela calmaria de um texto com pontuações e respirações, e aí você fica a imaginar, entendeu? Então aqui, de certa forma, eu tenho até, olha, não tem como soltar, esquecer das vanguardas, tá vendo? Das vanguardas europeias, porque elas estão bem presentes aqui na minha linguagem, na forma de expressar, tá? De expressão. Oswald de Andrade, ele na prosa, ele sempre foi conhecido como um cara agitador cultural. Veja, ele foi um dos mentores, tá? Vou falar só dele e do Mário de Andrade também. Aí, polêmico, extremamente polêmico, porque ele falava bem, falava mal, e olha só, ele não tinha, como dizer aqui na nossa linguagem, papas na língua, ele falava exatamente, pensava. E ele, penso, logo falo. Depois ele pensa no que ele fez, sabe? Esse era o João de Andrade. Nacionalista, extremamente nacionalista. Contra convenções. Quais são as convenções? Principalmente as convenções da estética. Porque ele, essa história de ficar todo regrado, não vamos desregrar, vamos escrever à vontade, aqui está ele. Contra a parte da academia também, que está colocado rompimento do acadêmico, ele também foi extremamente, assim, faz parte dele, eu coloquei aqui, não. Satírico, irônico, nossa, textos dele extremamente irônicos e debochados, tem. E quando fala, quando fala das contraconvenções, não é somente na escrita não, tá? Oswald de Andrade tem contraconvenções até mesmo no seu dia a dia. Andava como queria, vamos supor, tem que andar, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, bem assim, óbvio que você fala, como assim? Vamos supor que ele vá ao fórum, presente, vá ao fórum. No fórum não pode entrar, homens não podem entrar, senão vestido com calça comprida. Tá bom, ele vai de bermuda e de chinelo. Esse era ele fazia exatamente isso, entendeu? Então, esse era o Oswald de Andrade. Ele era extremamente bagunceiro, tá? Tem textos, alguns textos dele, ele tem a mistura dos gêneros, ele tem recortes, ele trabalha com as imagens, ele faz a destruição total da retórica, porque de repente ele está numa narração, da narração ele cai no diálogo, do diálogo ele sai e volta, e você tem que se encontrar no texto dele. É um exemplo, ok? Mas você vai pensar, eu estou falando em prosa, né? Então pode ser. Experimentos tem vários, né? Na poesia, ele tem textos, bastante textos, onde está bem próximo do coloquialismo na nossa linguagem informal, a linguagem mais próxima. Pontuação, como eu falei, esquece, até próximo lá do futurismo das vanguardas, né? Pontuação eu cortei e voltado bastante ao cotidiano e principalmente aquilo que é falado, que acontece nos centros urbanos. É claro, não se esqueça que a primeira fase, ela está, de 22 a 30, ela está fechada, focada na poesia urbana, nos textos urbanos. Vou me corrigir aqui, até porque prosa não é poesia, correto? Prosa é parágrafo, poesia é estrofe. Prosa é linha, poesia é verso, correto? Então, Mário, falar do Mário de Andrade, que como falei, não são irmãos, não são familiares, nem primos, nada. Bem, foi um dos mentores intelectuais, junto com Oswald de Andrade, pioneiros, né? Lá na Semana de Arte Moderna, correto? Ele fez bastante, as suas poesias, ele trabalhou bastante com a pesquisa estética. Por quê? Para não cair na mesmice do passado. Porque
Na Semana de Arte Moderna eu vou para inovação, correto? E se eu estou aqui em 22 a 30, que foi que eu coloquei? Destruição ou experimento. Se eu estou aqui, eu estou com as inovações. Então, aqui eu tenho a presença da pesquisa da estética para que fique bem feito e que não tenha cópia, para que eu não fique presa a algo que já foi do passado, porque é a hora do novo, correto? É técnico, ele trabalha bem de uma forma bem técnica, valorização de São Paulo, valoriza bastante São Paulo, tá? Isso aqui, impulso inconsciente, ele tem determinadas formas de escrita que você vai ver que ele tem, assim, tipo, ele fala, tá, vai pensar só depois, ele já falou. Esse aqui, Oswald de Andrade, ele é polêmico. Já o Mário de Andrade, ele não é tão polêmico quanto o Oswald de Andrade. Porém, veja, ele primeiro faz, literalmente isso, tem até isso em poema. Depois ele pensa. Até isso ele escreve, tá? Olha aqui, botei aqui o exemplo, por isso que eu estou com isso na cabeça. Poesia, eu botei aqui o exemplo da Pauliceia Desvairada. Desvairada, né? Louca, né? Pensa e coloca no papel. Esse é ele, né? Ele vai pensar e vai lá escrever no papel. Depois ele vai pensar naquilo que ele escreveu, ok? Esses eram dois pensantes. Eu gosto de falar assim, né? Tem aluno que já tá engraçado, que eu falo galera pensante, né? Então, dois seres que foram os mentores logo na Semana de Arte Moderna e que, veja, eles estão bem firmes aqui na primeira fase. Depois ele em prosa, Mário de Andrade, em prosa, colocou Macunaíma. Botei o exemplo, Macunaíma. Tem o herói sem nenhum caráter. Por que o herói sem nenhum caráter? Aí você vai pensar, ele não tem caráter? Tem caráter sim. Mas, veja, ele é miscigenado, ele tem uma mistura. Tem a mistura das etnias. Por quê? Você analisa, tem índio presente, tem ele que tem as suas ideias, né, que ele gostava muito, né, de uma rede lá com as meninas, com as índias, lembram disso? Pois é, e tem a mistura, aqui tem muita mistura da etnia, tem branco com o índio, tem as misturas, por isso ele não é fechado em uma só, em uma forma só, um formato só. A valorização do anti-herói e a síntese étnica, né? Como eu falei, tem muita etnia. E, gente, Macunaíma, ele ora trabalha, ora ele não quer nada, ora ele só quer saber da rede com as meninas, né? Tem filme, isso vocês já assistiram? É um livro que é muito utilizado para as provas do Enem e vestibulares por aí, certo? Gente, acho que o básico de 1922 a 1930 está aqui no modernismo, tá? Deixa eu sair da frente do quadro de novo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu costumo fazer um resumo e tento eu mesmo viajar. Eu adoro viajar com a literatura, sabe? Às vezes eu me empolgo. Se você, de repente, não entendeu, se me empolguei demais, bota lá nos comentários. Aproveita, me segue no canal. Dá um like lá, certo? Dá um like, me siga por lá. Vou gostar. Desce comentário. Até a próxima!